cada dia no meu viver mais consagrado eu quero ser, para merecer do meu Senhor a sua graça e o seu amor. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Cada dia quero buscar do céu a santa unção de Deus, para sempre ser fiel, fiel ao meu Senhor, sendo sincero e puro, servindo com amor, hoje e no futuro. Servirei, sim, servirei, ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Dia, brilhando como luz, servindo com alegria ao meu Senhor Jesus, e sempre com amor, com vida piedosa, também quero servir Santa Vó Rosa. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, e com Jesus eu sempre vencerei. Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de Deus, do nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, do nosso profeta santo
e querido irmão Aldo esteja com todos, fazendo-lhes presentes e também trazendo-lhes muitas bênçãos e graças dos céus para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para o seu trabalho e para tudo aquilo que os irmãos têm empreendido, especialmente no que toca às coisas que nós fazemos para a igreja, as nossas realizações, os nossos feitos. Que a gente possa fazer tudo com muito amor, com muito prazer, por servir a igreja de Deus aqui nesta terra. E hoje é um dia para nós que temos a oportunidade de estar pertinho dos santos de Deus. Estão aqui presentes em nossa reunião, inclusive antes dos irmãos chegarem aqui. Esses santos já estavam aqui, esperando os irmãos. Muitos foram até buscar os senhores nas suas casas, ajudar que os irmãos viessem bem, ajudar no caminho, para que nada de mal lhe acontecesse, lhe sucedesse, e que os irmãos chegassem bem, em tranquilidade, e pudessem estar aqui conosco nesta reunião. Então eu agradeço a presença, a vinda, a participação de todos, e desejo que a Santa Avó, com o nosso querido Santo Irmão Aldo, recompense a todo esforço que os irmãos estão fazendo para estarem presentes aqui. Nós vamos agora iniciar nossa reunião com uma oração. Convido os que estão sentados, por gentileza, se coloquem em pé, com suas mãos levantadas, com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados. Assim, com muito amor, com muita reverência, nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nos céus, na terra, nosso Mestre, Jesus Cristo, também nosso Divino Espírito Santo, santos de maior poder e autoridade nos céus, que formam inclusive a Trindade Excelsa, Deus Trino, Todo-Poderoso, Criador dos céus, dos santos e da terra, e de tudo que aqui há de bom. Querido e eterno Pai, nesta oportunidade nós exaltamos o Teu Santíssimo Nome, bem como o nome de nossa Mãe, a Rainha dos céus, nossa Virgem Maria Santíssima, a outra Rainha Santíssima, nossa querida e Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa do Teu Filho amado Jesus. E louvamos e engrandecemos, exaltamos e prestamos toda a honra também ao nosso santo e querido irmão Aldo, nosso grande profeta, nosso mestre, nosso ensinador, nosso verdadeiro Pai, que cuida deste povo apostólico, cuida desta igreja e ajuda o Senhor, ó Deus, a arrebanhar este povo, para um dia arrebatar esta igreja aos céus. Querido irmão Aldo, bendita e santa Avó Rosa, suplicamos as bênçãos dos senhores para esta reunião, para cada irmão, irmã, criança, menino e menina que estão aqui, que possam ser agraciados pelo poder dos senhores, que possam receber, todos nós possamos receber as bênçãos dos céus por intermédio dos senhores, e que estas bênçãos sejam entregues a nós por intermédio das mãos santas do Senhor, irmão Aldo. Nós muito agradecemos a Ti por tudo quanto tem feito por nós, pelo progresso desta igreja, pelo avanço espiritual e até material que a igreja alcança na terra. Também pedimos a bênção para cada irmão e irmã, para que o nosso louvor seja perfeito e penetre o reino dos céus, e não seja uma reunião vazia, uma reunião material somente, mas seja uma reunião que alcance o trono de Deus, e dos céus possamos receber as bênçãos celestiais. Também, querida avó e santo irmão, quem sabe, alguns dos teus filhos vieram para esta reunião como um grito de socorro, pedir ajuda ao Senhor. Então pedimos que prepare esta alma, irmão Aldo, esta irmã, este irmão, que precisa da bênção dos céus, para que nesta reunião mesmo, se for possível, possam alcançar a bênção que precisa. Às vezes é um simples entendimento, é um simples perdão, ou às vezes até mesmo algo simples na sua vida, na sua casa, para um ente querido que eles estão precisando e vieram aqui como um socorro pedir ao Senhor. Então, querido primaz, acolha estes pedidos, acolha estes irmãos, prepare suas almas para que possam receber a bênção de Deus, para que ela não seja uma bênção, digamos assim, que não consiga chegar nos corações dos teus filhos, mas que corações preparados possam sim então receber a bênção que o Senhor vai trazer para cada um de nós. Assim sendo, declaro então esta reunião iniciada para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Vamos cantar o primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte. Nosso
Amém. Os irmãos podem se assentar, poderão tomar seus lugares. E agora eu convido a todos para cantar alguns hinos do nosso inário. O primeiro deles é o de número 158, Sempre Unidos. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre em nossa frente, sendo Santa e Rainha do céu, é o nosso querido estandarte. Vamos todos seguindo com a rosa, tendo ela sempre em nosso coração, pois ouvindo a sua voz abençoada, nós teremos lá no céu a proteção. Quem quiser seguir sempre com a voz e cantar a vitória final, seja santo, humilde e sincero, e herdará o reino celestial. Vamos todos seguindo com a rosa e com ela caminhando para o céu. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre em nossa frente, sendo Santa e Rainha do céu, é o nosso querido estandarte neste dia consagrado. A rosa não podemos esquecer, ela é a nossa mãe que nos alenta pra lutarmos sem nunca esmorecer. Querida avó e eterna mãe, com alegria em nosso coração, nós cantamos a ti esta homenagem. É um presente que os meus filhos te dão. Querida mãe, peça sempre a Deus por nós, para termos sempre esta união. De número 160, Vó Rosa, Santa Mãe. Ó formosa Santa Mãe, teus exemplos, teus conselhos nos ensinam a viver.
E hoje, irmãos, é dia de Santa Comunhão. Estamos realizando a comunhão nesse instante, inclusive, talvez passado alguns minutinhos que encerrou a realização do mesmo, especialmente no continente europeu, ali nas imediações da região metropolitana de Lisboa, capital de Portugal, e onde algumas dezenas de irmãos estão tendo o privilégio, e nós também, se quisermos, de participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos cantar o hino de número 34, um hino que fala da importância de nosso Senhor Jesus para nós, do seu sangue, do seu corpo e da nossa obediência, da nossa consagração para receber as virtudes que Jesus trouxe de Deus na terra. Obediência e consagração de número 34. Ó Jesus, tanto sofreste para nos dar do teu amor. O teu sangue derramaste e da morte nos salvaste. Ó Jesus bendito, aceita nossa adoração. Queremos mais te obedecer e ter mais consagração. Nós louvamos o teu santo nome com sincera gratidão. Dai-nos mais sabedoria com a tua santa unção. Ó Jesus bendito, aceita nossa adoração. Queremos mais te obedecer e ter mais consagração. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos dar sequência às apresentações, desta vez pelo coral da nossa igreja, que apresenta para nós, para o reino dos céus, para Deus e os santos e anjos que estão aqui, o hino que tem o título Vivo, Alegre a Cantar. Eu vivo sempre alegre a cantar, porque a Santa Rosa comigo sempre vem estar, e com ela eu sempre estarei. Minha vida, seu santo nome te louvar. Santa Rosa, e amado de Jesus, me ensina a viver no caminho da bem.
louvor, pois com o seu grande amor me ajuda a vencer, para que um dia lá no céu, ao lado de Jesus, um galardão eu receber. E um dia lá no céu eu estarei, e ainda mais eu cantarei com toda a minha alegria a Jesus, para a Santa Rosa, e com todo o meu amor para a Santa Virgem Maria. Muito bem, irmãos. Agora, através de um solo, nós vamos ouvir o hino que tem o título Riquezas do Céu.
sofrendo as tristezas deste mundo tão cruel. No céu tudo é perfeito, sua beleza incomparável, nossa mente não alcança, infinito, inexplicável. Na casa do meu Pai há muitas moradas, assim disse o Senhor, que aguarda um povo vitorioso, um povo vencedor. As belezas do céu hoje são na terra contempladas, na obra desta igreja, no exemplo do primaz. Quando vejo criaturas sofrendo tanto, cheias de pecado e ilusão, sinto o desejo de fazê-las conhecer nesta igreja a consolação. Poderão gozar das riquezas do céu, paraíso de glória, o reino do nosso Deus, que bem guardado sob chaves de ouro, preparados por Deus ao seu povo. Prezados irmãos, nós vamos agora meditar numa primeira mensagem que está neste boletim, que fala para nós sobre o poder, a grandeza da igreja, e que isso já estava profetizado nas Sagradas Escrituras, inclusive no livro do Apocalipse, por umas revelações que nosso Senhor Jesus, através de seus anjos, fizeram a nosso amado apóstolo São João. Observe então, irmãos, que nesta mensagem nosso conselho fala que esta igreja, inclusive retranscrevendo uma mensagem do nosso santo querido irmão Alto, esta igreja receberia inclusive as glórias da terra, as glórias das riquezas do mundo. E isto vai se dar, não estamos falando talvez do presente momento, mas de um tempo que acontecerá, porque são palavras de um profeta, e palavras de profeta às vezes para nós demora, porque nós somos baseados num calendário material, um calendário humano, mas para Deus tudo é presente, para Deus isto sempre aconteceu inclusive, porque Deus, nosso Pai, conhece todas as coisas, e o passado, o presente, o futuro para Deus está sempre conhecido, não há dificuldade, não há empecilhos para que Deus, nosso Pai, tenha conhecimento de todas as coisas. Por isso Ele faz, através de alguns profetas, as suas profecias, suas revelações, que demonstram como vai ser o futuro desta igreja. E também para que nós façamos nossa parte, para que nós façamos parte deste plano. E até é impossível que estas coisas não aconteçam, mas feliz daquele pelos meios dos quais, por seu intermédio, aconteceram. Então nós temos que nos conformar com as situações que nós vivemos, inclusive saber praticá-las da melhor forma possível, para que elas
sejam realizadas por nosso intermédio, para que a gente também participe da glória e do poder do reino de Deus. Prezados irmãos apostólicos, a Igreja Apostólica nasceu dos céus, ela veio de Jesus nosso Senhor, com a missão solene e sublime de promover o crescimento do reino dos céus na terra, através da sua gloriosa doutrina, do seu poder, e a glória de termos o Santo Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e que concedeu ao Santo Irmão Aldo a sublime missão de Santo Pastor, para guiar a todos que aceitam a palavra da nossa Igreja, como foi mostrado pelo anjo ao apóstolo São João, nas revelações do livro do Apocalipse, sobre a missão da Igreja que viria dos céus. Assim disse o anjo ao amado apóstolo: no fulgor da majestade divina e sua luz caminharão as nações e os reis da terra, manifestando o seu esplendor. A ela, quer dizer a Igreja, serão trazidas as glórias e os tesouros das nações, e nela, na Igreja, não entrará nada de impuro, nenhuma maldade, nem mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, que aceitam e vivem a doutrina e a disciplina de Jesus e do Santo Consolador. Estas profecias terão que se cumprir, mas a quem cabe esta nobre missão? Esta missão cabe ao Santo Pastor Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, pois foi entregue a eles por Deus o Pai, a missão de governar a Igreja e o seu povo. Entretanto, eles, sozinhos, não podem fazer cumprir essa missão na terra, e é por isso que o Santo Irmão Aldo esteve aqui conosco e fez tantos apelos ao povo apostólico, e atualmente nós da direção administrativa da Igreja continuamos a fazê-los, alertando e estimulando o nosso povo para contribuírem com suas ofertas e dízimos com muito amor, com mais dedicação, com mais esforço, e também na total obediência à prática dos ensinos doutrinários e disciplinares, e também aos conselhos que nos deixou o Santo Irmão Aldo, cujos ensinos nos dão vida, paz e saúde. E se ele nos mostrou a missão gloriosa de nossa Igreja Apostólica, é para que os irmãos e irmãs vejam quanto esforço temos que fazer. Por isso renovamos o pedido que o Santo Irmão Aldo nos fez quando esteve entre nós: façam suas contribuições regularmente, sem temor, sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um de nós, que pertence à Igreja, pois este poder está sobre sua vida, o seu lar, o seu trabalho e tudo quanto lhes pertence. Estimados irmãos, cumpra a missão de filhos e filhas de Deus, do Consolador. A missão do Santo Irmão Aldo depende de nós, que foi confiada por Deus, por Jesus, pelo Consolador, pelo Santo Irmão Aldo e por nossa Mãe, Maria Santíssima. Nesta confiança de que todos os irmãos saberão reconhecer o valor da Igreja Apostólica, irão nos ajudar, nós, da direção administrativa da Igreja, agradecemos a todos e enviamos nosso abraço fraternal, rogando que todos tenham muita paz, felicidade, prosperidade, com as bênçãos preciosas de Deus e dos seus santos. Aqui, irmãos, está falando sobre uma glória que a Igreja teria de encontrar aqui na terra a forma como sobreviver às dificuldades materiais, a maneira com que a Igreja precisaria fazer e a maneira como a Igreja precisaria ter de recursos materiais para sobreviver os dias que viessem à frente desta obra. Observem, irmãos, que estas glórias, conforme está aqui no Evangelho e especialmente no livro do Apocalipse, glória quer dizer algo esplendoroso, quer dizer algo maravilhoso, e não quer dizer que seja algo assim grandioso, que todo mundo veja. Não quer dizer que seja algo que, digamos assim, vai mudar totalmente a vida da humanidade, que as pessoas vão admirar simplesmente por existir, não. É, irmãos, a expressão da vontade de Deus constantemente no nosso dia a dia mesmo. Isto é glorificar a Deus. Não pense os irmãos que Deus requer, exige de nós algo assim estapafouso, assim, muito grande, algo que seja, digamos assim, gigantesco, que expresse algo que não existe na terra. Não, são coisas simples, são gestos simples, são maneiras simples de tomarmos e de fazermos as nossas coisas. Observem, irmãos, que às vezes do mais simples se demonstra o mais sofisticado.
porque Deus é simples. Deus, irmãos, Ele criou tudo lindo, tudo belo, tudo perfeito, mas tudo muito simples. Olha como era nosso santo irmão Aldo. Gostava de coisas muito boas, gostava e gosta de coisas boas, mas simples. Não queria complicar nada. Nosso santo irmão Aldo não usava assim desses artifícios de complicação para parecer mais sofisticado e mais bonito. Não, tudo simples. O mais puro possível, o mais singelo possível, o mais natural possível. É assim que é o nosso Deus. E observe que nesse sentido, nosso querido santo irmão Aldo, enviando para a igreja uma mensagem, alguns anos atrás ele fala que a igreja pode se sustentar somente com o dízimo de todos nós. Não precisaria nada mais do que isto. Vejam, irmãos, há coisa mais simples do que isto. Pode os irmãos pensarem que a igreja, para se sustentar, precisaria fazer campanhas, movimentar muitas pessoas, fazer reuniões extras, até 2 sacolas e tudo mais. Irmãos, o irmão Aldo vem no outro lado disto, e dizendo que a igreja conseguiria ser sustentada. Inclusive ele disse: eu deixaria de fazer apelos de coleta se todos contribuíssem somente com o dízimo. Então, algo que parece tão simples, algo que parece tão natural, porque o dízimo, irmãos, até quem não é da igreja, ele sabe o que é. Até quem não tem religião alguma, sabe o que é. Pode não conhecer doutrina, pode não conhecer disciplina, pode não conhecer os pormenores da vida e a vinda de Jesus, pode não conhecer nada das Sagradas Escrituras, mas se perguntar para o mundo todo se conhece o que é dízimo, as pessoas vão dizer que sim. Então, o que falta, se há o conhecimento, mas não existe o mesmo na prática, é colocarmos em execução aquilo que nós sabemos. Então observe, irmãos, que a igreja, a nossa igreja apostólica, ela é também na sequência de Deus, na linha de Deus, porque foi criada por Deus, é simples. É uma igreja muito simples. Não podemos assim falar que a igreja tem recursos extraordinários. Não podemos assim, de certa forma, fazer uma propaganda nesse sentido. Nós não podemos dizer que a igreja tenha demais, não. Tem o suficiente, o simples, o necessário, mas precisamos trazer o que é glorioso para a igreja, o que produz glória para nós e para o Deus, o que produz glória para nós, para este povo e para o reino dos céus. Isso sim nós não podemos deixar e não podemos falhar de forma alguma. Observem, irmãos, que as contribuições, por que digo aos irmãos que elas podem ser simples? Porque pode ser qualquer quantia que os irmãos, fazendo com amor, fazendo com sinceridade, está cumprindo tudo o que os irmãos precisam fazer. E rapidamente, falando a respeito do dízimo, especialmente esta modalidade de contribuição que gera esta glória para a nossa amada igreja apostólica, às vezes os irmãos podem falar: eu sei o que é dízimo, conheço a terminologia, conheço a palavra, mas o que é de fato? Como que eu faço de fato o meu dízimo? Como que eu dou a minha oferta como um dízimo de fato? Porque às vezes a pessoa sabe o que é, sabe até que é uma quantidade, é uma porcentagem, mas às vezes não sabe assim como fazer de verdade, para que ele produza a glória. Porque, irmãos, há recursos que produzem só o cuidado do material com a igreja, e há outros recursos que, além deste cuidado do material, também produz a glória espiritual. É esta que nosso Deus espera de nós. Então, quando os irmãos forem ofertar, forem contribuir, faça tudo com amor. Este é um dos primeiros requisitos da contribuição. É fazer com amor, com vontade, com gosto de contribuir. Não fazer uma oferta por fazer, uma oferta assim por obrigação, ou uma oferta porque vê que a igreja precisa, então eu contribuo. Não, faça por amor, com prazer, com satisfação de contribuir. Este é o primeiro ponto. O segundo é fazer a quantidade certa também. Como que é dado o dízimo, irmãos? O dízimo é dado de 10% de toda a nossa renda. Se, por exemplo, eu recebo um salário, no dia que eu receber o salário, eu separo ali a minha contribuição, mesmo que não seja um dia de reunião, mas eu separo os 10%. Então, digamos assim, uma pessoa recebe R$ 1.500, um exemplo.
ela vai separar 150 para a igreja, representa 10% de toda a sua renda. E o terceiro ponto, que talvez é o mais importante, que talvez alguns façam o dízimo como 10%, mas não atendam esse requisito, que é a hora de fazer a contribuição. Em que momento eu contribuo? Assim que eu recebo o meu salário. A primeira tomada de recurso tem que ser a separação para Deus. Irmãos, eu posso dar 10%, mas se eu dei na hora errada, na posição errada, eu estou dando só oferta, porque dízimo já não é mais. Porque dízimo é primícia de toda a minha renda. Então, se eu recebo o salário hoje, irmãos, é hoje mesmo que eu separo o que é de Deus. E Deus é justíssimo, Ele diz: separai para mim as primícias, porque são minhas. Ele não fala que na hora que recebe tem que ser feita a oferta, porque senão, como os irmãos às vezes recebem numa segunda-feira, só vai ter reunião no sábado, ia ficar a semana inteira sem gastar dinheiro para que a oferta seja a prioridade na hora de contribuir. Então seria Deus talvez ali postergar até a compra de um alimento, alguma coisa essencial para a vida? Não. O que Deus fala? Separai para mim as primícias, porque são minhas. Então esta separação é que produz a glória, irmãos, porque a gente vai começar a entender que a igreja não depende só de recurso material, mas especialmente das nossas ações, dos nossos gestos, a gente colocando a Deus em primeiro lugar da nossa vida. Antes de qualquer coisa, separai o que é de Deus, então eu dou o dízimo. Pode ser que eu nem faça envelope, mas se eu fiz dessa forma, aquele dinheiro é dízimo. Por outro lado, pode ser que eu faça envelope, mas dou a qualquer momento, dou de qualquer jeito, nem olho que momento que eu vou dar o dízimo, só separo ali uma quantidade. Às vezes está no envelope de dízimo, mas para Deus não é, porque dízimo é primícia. É a mesma coisa, irmãos, que nós invertemos a ordem de fazer as coisas. Por exemplo, nós temos que vir para a igreja, vamos cantar o número 1. Nós não vamos cantar o número 1 no final da reunião. Ah, mas durante a reunião eu cantei número 1, mas não foi na ordem certa. O número 1 é o primeiro hino do inário que nós cantamos. É a mesma coisa, vamos usar assim de uma figura, especialmente das irmãs que fazem bolos, fazem coisas para comer. Imagina as irmãs, separa todos os ingredientes, coloca a forma no forno, mas não coloca os ingredientes lá. Deixa a forma 40 minutos lá, depois tira e põe os ingredientes. Vai virar bolo? Não vai, porque antes de pôr a forma no forno, tem que colocar os ingredientes. E se pôr tudo sem mexer? Também não sai bolo. Mas eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas eu inverti as ordens. Então eu não fiz a minha contribuição. Ainda que eu faça oferta, vai ter a recompensa como oferta, mas o dízimo, ele é especial. Então, irmãos, na hora de nós contribuirmos com dízimos, irmãos, lembra, recebeu o salário, recebeu a aposentadoria, recebeu ali o aluguel de uma casa que o irmão tem alugado, recebeu proventos de algum investimento que tem, recebeu alguma coisa de alguém que não prestou um valor, enfim, recebeu a sua forma de renda. A primeira coisa que tem que ser feita, se for dia de reunião, bem, já traz para a igreja, já faz a oferta, mas antes de pagar qualquer conta, antes de tirar qualquer centavo do seu recurso recebido, lembrem-se, eu tenho que separar a primícia que é de Deus. Então assim eu produzo glória para o Criador. É assim que glorifica a Deus, irmãos. Glorificação a Deus está nestes detalhes. Não está em nada mais do que isso, porque Deus é simples, como eu disse para os irmãos. Deus é simples, porém Ele exige que Ele seja princípio na nossa vida. Observem o que Jesus disse a respeito dos primeiros mandamentos de Deus. Qual que é o primeiro? Amar a Deus acima de toda e qualquer coisa, com toda a força, com toda a fé, com todo o entendimento. Deus é prioridade. Então nós temos que fazer com que Ele seja prioridade também, até na forma como contribuímos. Então às vezes o irmão até fazia dízimo, recebia lá o seu salário, separava 10%, mas dava em qualquer tempo. Pense nisto, reflita. Antes eu vou separar o que é de Deus, antes de qualquer despesa, porque eu posso estar só contribuindo como oferta, mas não estar fazendo dízimo. Então, irmãos, e o dízimo também
existem muitos benefícios para quem são dizimistas. Um deles, nosso santo irmão Aldo, ele disse que ao findar no nosso ministério na terra, nós receberemos um galardão nos céus completo. Ainda que eu seja um bom músico, um corista, um regente, alguém muito importante para a igreja, muito útil para a igreja, mas se eu não fizer o dízimo como precisa, o meu ministério lá nos céus, o meu galardão, ele não pode ser completo, porque também não fui completo na terra. E a contribuição completa as nossas ações. Então, irmãos, que a Santa Avó e nosso querido e santo irmão Aldo conceda muita sabedoria aos irmãos para fazerem tudo bem feitinho. Como os irmãos cuidam bem de si, cuidam bem do seu ministério, cuidam bem da igreja, também cuidem da forma como contribuam, para que façam bem feito e possa dar estas glórias que o amado apóstolo diz, esta igreja vai receber as glórias do seu povo. Então, contribuir bem é glorificar a Deus. Amém. Que a Santa Avó, nosso querido santo irmão Aldo, abençoe a todos, dando-lhes entendimento e sabedoria no contribuir, e desejo que os irmãos façam tudo muito bem feito. Vamos orar pedindo a consagração das contribuições. Querida e Santa Avó Rosa, Mãe Santíssima, nosso Consolador, ó Virgem Mãe Maria, também Santíssima, Rainha dos Céus, nossa Mãe Celestial, ao Profeta Santo Irmão Aldo, nosso Mestre, nosso Santo Pastor, Supremo Pastor da promessa de Jesus, nosso grande e poderoso Profeta, junto com Jesus, nosso Mestre, nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a Deus nosso Pai, honramos e glorificamos aos Senhores, através também das nossas contribuições, e por isso rogamos aos Senhores que consagrem as mesmas, para que elas sejam grandiosas e que produzam a glória que a igreja precisa ter, concedendo a nós também a capacidade de expandir este reino na terra, de levar esta palavra a muitos corações, a muitas almas, para que elas vejam a glória de Deus. Querida avó e santo irmão Aldo, abençoe também os irmãos, as irmãs, para que o seu salário, a sua aposentadoria, a forma como ganha o pão de cada dia, seja útil, seja muito consagrada, seja muito também glorificada, porque os seus filhos fazem tudo com amor, e é dali que saem os recursos que ajudam a igreja. Então, vó, santo querido irmão Aldo, já declaro assim, em nome dos senhores, consagradas as ofertas para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Nós vamos ofertar agora. Eu convido aos irmãos a fazerem suas contribuições com muito amor, e também eu vou ler aos irmãos alguns avisos que constam no boletim referente ao casamento religioso com efeito civil. Aqui é um aviso bastante simples, mas dizendo que antes de qualquer casamento ser realizado na igreja, já tem que ter antes de qualquer casamento ser realizado na igreja, tem que ser feito o documento oficial no cartório. Então seria a habilitação para o casamento, em caso de casamento com efeito civil, religioso com efeito civil, e a certidão de casamento para que os noivos possam se casar na igreja. Sem esses documentos não serão realizados os casamentos em nossa igreja apostólica. Então é importante que os irmãos tomem nota disso. Santa Comunhão na sede e nas congregações. Informamos que a sede em todas as nossas congregações estão autorizadas a realizar o sacramento da Santa Comunhão na festa do Consolador, no dia 26 de outubro, ou na data mais próxima. Solicitamos que façam a festa do Consolador junto com o sacramento da Santa Comunhão. Cortina de púlpito. As cortinas são utilizadas no púlpito, geralmente as que cobrem sua extensão toda, ou seja, as que ficam de fundo do púlpito, também cobrindo as portas de acesso. As mesmas são compostas por um forro de renda branca ou bege, muito suave, em toda a parede, e por cima vai um xale ou um bandô nas laterais em cores neutras, verde, azul, lilás, vermelho, salmão, entre outras. Então quer dizer, a cortina de fundo deve ser branca e os detalhes de outra cor pode ser. Procurem cobrir com um plástico ou tecido após o término de cada reunião, para evitar o empoeiramento. As cortinas devem ser substituídas a cada 3 meses de lavagem, e elas devem ser passadas a ferro antes de colocar, para evitar vincos e dobras na hora de que estiver exposta. Então, irmãos, se porventura os irmãos precisarem
trocar as cortinas para se adequarem nesse sentido. Faça um esforço entre si para que os irmãos façam tudo bem feito e atendam os requisitos. Inclusive é uma determinação do Santo Irmão Aldo. Isso não é uma mensagem, um aviso recente do Conselho da Igreja, não. Esse aviso é do Irmão Aldo, que o fundo das cortinas devem ser brancos e os detalhes, a parte de cima, o bandô em si, enfim, pode ser de outra cor, mas a cortina em si precisa ser branca, ou bege neste caso. Recebimento de oferta em moedas de outros países. Informamos que as ofertas recebidas de outros países, como dólar, euro, libra, entre outros, devem ser registradas na ficha de coleta separada, anotando o valor que realmente foi recebido, sem fazer conversão no dia da contabilidade. A conversão vai ser feita no momento da contabilização no escritório, no momento que ela for feita de fato. Essas ofertas devem ser colocadas no envelope de acerto de contas e enviadas à sede. Então a tesouraria da sede vai ficar responsável por fazer o câmbio e trazer o valor para real de fato. Esses são os recados que tínhamos para esta oportunidade. Agora nós vamos ouvir a orquestra que apresenta a melodia do hino que tem o título Força que Vence. Através do coral, nós vamos ouvir o hino Santas Lembranças.
boas coisas na vida que a gente se sente feliz em lembrar. Lembranças puras e santas que muito nos faz recordar daqueles momentos alegres, ouvindo a voz rosa falar palavras de amor e carinho e de fé para nos confortar. Por isso, quando eu me recordo, mais aumenta em meu coração o profundo amor que eu sinto da Santa Formosa querida, pois foi a Santa Formosa que com suas palavras de fé e amor me deu a felicidade e tudo que eu tenho na vida. Forrosa, teu nome eu quero sempre pronunciar aqui, ali, a todos eu quero falar do seu grande poder, falar do teu grande amor, falar que és nossa vida, que és nosso Espírito Consolador. Por isso, Forrosa, sempre em te amar, em todos os momentos da vida, Santa Forrosa querida, de ti sempre hei de me lembrar.
todos eu quero falar. Santa Forrosa, Santa Forrosa, que és nosso Espírito Consolador. Por isso, Forrosa, sempre hei de te amar em todos os momentos da vida. Santa Forrosa querida, de ti sempre hei de me lembrar. Irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço a todos pela sua presença, pelo cumprimento do seu ministério, pela sua vinda à igreja, também aos senhores que nos assistem pela internet. Desejo que a bênção e a graça de Deus esteja aí contigo no seu lar, sua casa, no seu trabalho, onde o irmão ou a irmã estiver. Então vamos agora, irmãos, continuar meditando, na verdade, na mensagem que está escrita em nosso boletim. Ela foi dividida em 5 tópicos. Ontem nós meditamos em 3, que foram os primeiros deles, que foram 3, na verdade 5 sentimentos negativos. Nós meditamos em 3 deles, seria a calúnia, a difamação e a injúria. E hoje nós vamos meditar sobre o que é mentir e o que é fofocar. Então, irmãos, ontem no preâmbulo da mensagem eu mostrei aos irmãos por que esta mensagem está para nós nos dias de hoje, e não só aqui na nossa congregação, mas em todas as outras, no boletim da igreja para aprendizado do povo. Porque exatamente foi a missão que a Santa Avó recebeu de Nosso Senhor Jesus, ensinar o povo a viver. Então, uma das primeiras recomendações de Jesus à Santa Avó, sobre a sua missão diante da igreja, do povo, seria ensinar o povo a como proceder. Até porque, irmãos, vamos assim olhar como que é a sociedade, como que é a humanidade. Muitos até dizem, inclusive colocando até um nome para esse sentimento, maquiando ele para que ele se torne bom, que é o que conhecemos, nós não, especialmente apostólicos, mas o mundo conhece como, digamos, a mentira sociável. Para se livrar de algumas situações, tem o que chamam a humanidade como essa é uma mentira sociável, quer dizer, mentir para conseguir uma certa vantagem, uma certa desculpa de uma ausência em algum compromisso, alguma coisa assim. Então são aquilo que conhecemos como pequenas mentiras do dia a dia, que a pessoa vai fazendo e, digamos assim, elas não são prejudiciais, como o mundo prega. Mas nós, nesta igreja apostólica, ensinamos que não. Inclusive, o hino da nossa igreja diz: nós somos a igreja da verdade. Nós somos a igreja da verdade. E a mentira, irmãos, não é compatível com este povo, nem no ensino doutrinário, e muito mais neste. É baseado na verdade. Tanto é que Jesus conheceu e foi conhecido nesta terra como testemunha do poder de Deus. A Santa Avó ficou conhecida, inclusive, referência na Sagrada Escritura, como a fiel testemunha do poder de Deus. E a presunção de testemunha e a aceitação da sua validade, até jurídica, é dizer a verdade. Inclusive, quando uma pessoa é arrolada em algum processo como testemunha, é feito ali um compromisso diante do juiz: eu declaro que falarei somente a verdade, sob pena, inclusive, de ser ela responsabilizada por tudo quanto disser que não seja compatível ou que não seja realmente a alegação dos fatos. Então observem, irmãos, que esta igreja é a igreja da verdade, que prega somente a verdade. É por isso que às vezes algumas mensagens não agradam a todos, porque algumas pessoas ainda têm raiz presas neste mundo.
Então quer dizer, em algumas coisas que são compatíveis, gostam da igreja. Algumas coisas que lhe convém, gosta da igreja. Mas a parte que precisa mudar, a parte que precisa melhorar, então deixam de gostar. Até chega ao ponto de dizer, mas por que o pastor fala esta mensagem? Nos dias de hoje não precisa falar deste assunto. Por que, irmãos? Porque quer ouvir somente o que lhe agrada, somente o que é bom para si, somente os benefícios de ser apostólico, não as obrigações também. Então, irmãos, por ser a igreja da verdade, nós temos que ouvir toda a verdade dos céus. Até porque, imaginem, irmãos, se a Santa Avó, nosso querido Santo Irmão Aldo, pregasse somente o que o povo queria ouvir, sabendo eles que este povo, desta forma, ouvindo só o que queriam ouvir, como chegariam nos céus? Então nosso Santo Irmão Aldo precisava ensinar, não é o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Há uma diferença muito grande no que nós queremos, do que nós precisamos. E aqui eu vou usar um exemplo de uma comida, de algo material. Uma pessoa vai no nutricionista, ela está com alguma dificuldade, às vezes um problema gastro, ou então um problema de ou não engorda ou não emagrece, enfim, precisa se alimentar melhor, e ela identifica que o profissional responsável para controlar e fazer uma dieta que seja compatível com ela é o profissional que chama-se nutricionista. Então ele vai, conversa com o nutricionista, ele passa uma lista de coisas que tem que comer, que são boas para o seu corpo. Ele pode sair de lá criticando, dizendo, mas isso não é bom, isso eu não gosto, isso eu não quero. Porque ele queria ouvir o que ele queria comer, não o que ele precisava comer. Então, irmãos, é assim que acontece também na doutrina da Igreja Apostólica. Nem sempre alguns irmãos vão para a igreja e vão às vezes sair, às vezes a mensagem é linda, mas às vezes vão sair da reunião reclamando. Por quê? É algo que ela precisa ouvir, mas ela não quer ouvir. Então, irmãos, o que as pessoas gostam de ouvir? O poder da Santa Avó, suas curas, seus milagres, as coisas maravilhosas que ela faz. O poder de Jesus, gosta de ouvir histórias dos profetas, histórias dos apóstolos, as maravilhas que Deus faz. Quando chega na parte da disciplina, então essa mensagem já não me convém mais. Então eu não gosto da igreja, não gosto do pastor A, não gosto do pastor B, não gosto do pastor C. É a mesma coisa que também acontece no coral. Às vezes a pessoa gosta de apresentar, mas não gosta de ensaiar. No ensaio tem mais calor, no ensaio é mais difícil, no ensaio é isso, no ensaio é aquilo. Por quê, irmãos? Gosta só do que lhe convém. E é isto que acontece quando uma pessoa opta por mentir. Ela faz uma mentira por conveniência, algo que é bom só para ela, sem medir as consequências daquilo. E também no que toca à mensagem. Às vezes a pessoa pode dizer, mas como ensinar a fofocar, por exemplo, a como não fofocar? Ou ensinar alguma coisa que está nessa mensagem que não é boa, não convém, porque eu pratico isso, então aquela mensagem deixa de ser conveniente para mim. Então, irmãos, significa que nós não estamos procurando de fato a santificação, nós estamos procurando um lugar que lhe agrada, um lugar que às vezes pode até continuar praticando as coisas que não são boas, e este lugar, eu informo aos irmãos que não é esta igreja, porque nesta igreja nós ensinamos somente a verdade. Algum irmão ou irmã que queira ouvir para a igreja, para ouvir só o que lhe agrada, não é esta igreja que o irmão tem que frequentar. Às vezes parece dura esta mensagem, mas é a verdade. Nós não podemos, irmãos, tapar ou querer tapar o sol com a peneira, como diz um ditado popular. Não se faz isso, porque não vai tapar, irmãos. Ali vai continuar passando o sol. Então nós não podemos pregar uma coisa que seja diferente de uma santificação, porque essa igreja nasceu para santificar o povo. E como vai santificar este povo? Pregando a santificação. Nós não vamos pregar coisas diferentes disso. Se então o irmão ou a irmã quer ouvir algo que seja diferente disso, digamos assim,
algo que só valorize a própria pessoa. Você é um vencedor, você é isso, está passando por luta, mas vai vencer, você passa por dificuldade, mas vai ser. Não é bem assim. Vai vencer se for fiel. Vai lutar e vencer se for consagrado. Vai chegar nos céus se for santificado. Então, nesta igreja é pregado sim a vitória, até uma cura, até uma bênção, mas dá ali aquelas condições. Vai conseguir se for fiel, se for bem aplicado na doutrina, especialmente na disciplina, se for praticante das coisas que aprende nesta igreja. Então, irmãos, por isso que nós não vivemos só de eventos, por isso que nós não vivemos só de coisas assim que agrada ao povo. Nós vivemos sim, são importantes as festas, são importantes as comemorações, são importantes as festividades do povo, mas é também importante, assim como uma apresentação, o preparo para esta apresentação. E isto se faz nas reuniões que conhecemos, inclusive falamos isso ontem, como reunião normal. Tem pessoas que gostam muito de festas. Por quê? Na festa normalmente não tem pregação, normalmente não tem disciplina, não tem correção, só apresentação. Então para ela lhe convém, então nesse dia ela vem. Por isso que a igreja lota nestes dias, enche, às vezes as galerias ficam cheias. Por quê? Porque ali é uma reunião que convém para as pessoas. Às vezes vem até um visitante nestas reuniões. Por quê? Porque ali não vai falar de disciplina, não vai falar de tamanho de saia, às vezes até a doutrina, a disciplina que ela vem é errada naquele dia, e ali é conveniente para ela. Então é um momento que ela não vai ser tocada em nada. Então é bom, é nesse dia que eu vou chamar um visitante. Deveria ser exatamente o contrário, chamar num dia de doutrina, porque é esta palavra que vai convencer a pessoa a ser da igreja. E nesse sentido eu lembro os irmãos, e trago um fato, porque os irmãos entendam a igreja apostólica, porque não adianta ficar aqui na igreja por estar, porque é conveniente, porque é bom para si somente, mas não para as coisas que faz. Há uns anos atrás, existia um pastor da nossa igreja, existe até hoje, pastor da sede, e ele fazia um trabalho muito bonito das congregações, que era de visitar os irmãos que ouviam o programa Hora Milagrosa, e eles pediam ali para que tivesse reunião na sua cidade. Era ali na fase da expansão da igreja, no comecinho. E por orientação de um superior a ele, ele não falava a disciplina da igreja. Ele não falava como a igreja tinha que ser. Ele não falava assim que as irmãs tinham que fazer uso das roupas conforme a Santa Voz exigia. Não falava acerca do batismo. E não falava porque ele não queria, porque ele era orientado assim. E um dia, então ele visitava as cidades, visitava e tudo, não surtia efeito o trabalho dele. E um dia a Santa Voz chamou esse irmão e disse: como que está indo o seu trabalho? Ah, avó, tenho ido para tal lugar, tal lugar. E o fruto? Ela perguntou. E aí? Disse: avó, não tem retorno nenhum. Mas como que você está fazendo lá? Ah, avó, eu chego, falo da igreja, falo isso, falo aquilo. Mas você falou que tem disciplina? Não, avó, foi orientado para não falar, porque às vezes a pessoa vem indisciplinada, se sente constrangida. Você falou que o batismo não é para criancinhas, é para pessoas de adultas, que já sabem optar, já sabem seguir, que o batismo não é para crianças, é para adultos, e para criança é consagração. Não, vó, isso são assuntos sensíveis. Então a Santa Avó disse assim para ele: é por isso que você não está trazendo nenhuma alma para Jesus. Quando você chegar na congregação, o jeito que você pregar para um apostólico, você tem que pregar para quem não é apostólico. Porque não está na Escritura, olha que a Santa Avó disse, não está na Bíblia, que as ovelhas conhecem a voz de Jesus, e quando ouvir saberão que é Ele que está falando, porque a mesma doutrina que Ele pregava é a mesma doutrina que está sendo pregada hoje. Esta é a voz de Jesus. Porque quando Jesus falou da voz, que quando eles me ouvirem, eles conhecerão a minha voz, não é a voz real, porque quem daqui ouviu Jesus falar? Quem daqui sabe o timbre de voz de Jesus? Quem dos irmãos sabe se é fina ou grossa a voz de Jesus? Se é alta ou baixa? Se é possante ou não é? Quem de nós conhece a voz de Jesus material? Ele não estava falando desta voz material, ele estava falando da identidade da sua palavra, do DNA da sua palavra.
E é desta palavra e desta voz que Jesus estava falando. Então, quando alguém ouve que tem disciplina e ama Jesus, é esta igreja que ele vai escolher ficar. Quantas pessoas, irmãos, estão aqui porque têm disciplina? Se não tivesse, não estariam aqui. Quantas pessoas estão aqui porque têm correção? Se não tivesse, não estaríamos aqui. Se fosse uma igreja que aceitasse qualquer coisa, os apostólicos fiéis não estariam aqui. Então, irmãos, é por isso que tem que ser feito assim. Então, aquele pastor começou fazendo dessa forma como a Santa Avó ensinou. Na primeira visita que ele fez, já converteu um povo e convenceu este povo, e tem congregação lá até hoje, aonde esse irmão foi. E a partir dali começou então a abrir as portas da igreja. Por quê? Porque ele falou que o povo precisa ouvir e não que o povo quer ouvir. Então observe que depois a Santa Avó, conversando com ele de novo, então ela disse: agora sim, você está fazendo um serviço de um verdadeiro apóstolo. Foram as palavras da Santa Avó. Agora sim, você está fazendo como os apóstolos faziam. É por isso que às vezes os apóstolos não eram bem vistos na sociedade, porque eles falavam a verdade, e a verdade às vezes dói. A verdade às vezes ela faz com que a pessoa tenha que se transformar. Às vezes ela faz alguma coisa no cabelo, no rosto, na roupa, na barba, faz alguma coisa, e quando o pastor fala, ela não gosta, porque é a verdade. Então não adianta nós pregarmos: irmãos, pode vir de qualquer jeito, o importante é estar aqui. Deus quer o seu coração, Jesus quer o seu coração, mas como está o coração? Ele quer um coração santificado, um coração verdadeiro, um coração puro, porque Ele possa dar no futuro uma morada no reino dos céus. Deus não quer um coração de qualquer jeito, com ressentimentos, com mágoas, sentimentos ocultos, de qualquer forma, não. Ele quer sim um coração, tanto é que Ele quer um coração purificado. Por isso Ele coloca a pessoa na igreja, encaminha as pessoas para a igreja por algum tempo, para a pessoa se aperfeiçoar, limpar o coração, tirar as mágoas, os maus sentimentos, os maus pensamentos, o perdão que precisa dar para alguém, até que precisa receber, para então de entrar nos céus, porque não entra nos céus de qualquer jeito. Então, irmãos, seria muito medíocre da nossa parte, dos pastores, pregadores apostólicos, do próprio conselho da igreja, e especialmente da Santa Avó e do irmão Aldo, pregar que aceita-se nossa igreja qualquer coisa, porque não é a verdade. Então estaria nosso santo irmão Aldo mostrando uma realidade que não existiria, então não era possível, não seria compatível com o seu ministério. Uma vez, nosso santo irmão Aldo estava na frente da sede, e era um final de festa, estava aquela porta de serviço aberta, aquela porta lateral, e ali estava até um irmão trazendo um carrinho com lixos, ali com coisas da igreja para colocar para fora, depois para recolher. E o irmão Aldo viu aquela porta aberta, por isso que ela estava aberta, porque o carrinho era grande e precisava que abrisse toda a porta. Ele olhou, meneou a cabeça e disse: poxa vida, se eu abrisse mão da disciplina, por aqui passava mais de 100 mil, ele fez assim, mas com eles entraria muita coisa ruim. Puxa vida, se eu abrir mão da disciplina, por aqui passa mais de 100 mil, mas com eles entraria muita coisa ruim. Então veja, não adianta nós termos uma igreja grande de números, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, com qualquer ação que a pessoa faça, e já está bom, porque não é assim no reino dos céus, irmãos. O reino dos céus é fino, o reino dos céus é glorioso, o reino dos céus é composto de santos qualificados, não é qualquer um que entra nos céus. Por isso que nós ensinamos na igreja como entrar nos céus, o que fazer para alcançar os céus, como fazer para um dia herdar o reino dos céus. E é para isso que tem mensagens como esta. A mentira é uma afirmação de algo que não se sabe ou é falso. Não conta a verdade ou nega o conhecimento sobre algum assunto, que é verdade. A mentira é um ato de enganar, iludir, ludibriar. Contar uma mentira consiste em falar algo que não é verdade para alguém, com o intuito de que essa pessoa acredite. Mentira é um sinônimo de enganar, além de ser uma das ações praticadas por quem possui intenção maliciosa.
com relação ao outro. Por essa razão que a mentira é considerada imoral e pecaminoso. Normalmente a mentira nasce na necessidade do mentiroso de obter algum proveito ou se livrar de alguma situação que incomode ou que o incrimine. O Filho de Deus jamais deve compactuar com a mentira ou a falsidade. Nossa palavra deve ser verdadeira. Esta condição se aplica a todos os aspectos da vida, seja profissional, pessoal, religioso. As advertências deixadas por Deus quanto a este pecado são claras, como afirma São Pedro: quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Lembre-se que está escrito em Êxodo: ninguém faça declaração falsa, não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhes testemunhas mal intencionadas. Já sobre a fofoca. A fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contá-la para uma ou várias outras pessoas. A fofoca é uma prática de uma pessoa xereta, mexeriqueira, que quer descobrir fatos ou segredos sobre alguém para depois compartilhar com outras pessoas. Em muitas ocasiões, o fato partilhado pode nem ser verdade, mas é divulgada ou informada igual. Um dos objetivos dos fofoqueiros é difamar a outra pessoa para se sentirem superiores ou até importantes. O fofoqueiro gosta de achar que é uma fonte importante de conhecimento, falando muitas vezes das falhas, dos momentos vergonhosos de outras pessoas, até sem autorização das mesmas. Em Provérbios, temos duas afirmações muito significativas para meditarmos. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, quem espalha calúnia é tolo. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O Divino Mestre afirmou que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. São Paulo afirmou aos Efésios: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que lhes conceda graça aos que os ouvem. Estimados e amados irmãos, a finalidade desta mensagem não é acusar ou julgar ninguém, mas alertar. É um conselho amigo que fala aos seus corações para que, por inobservância dos preceitos da fé, da doutrina e da disciplina apostólica, se deixam levar pelas coisas aparentes da vida e os afastam de Deus e dos seus santos. Sejam prudentes, cautelosos em seu falar, no agir, no proceder, pois ações indevidas e mentirosas e calúnias ferem a alma, quebram a harmonia de uma convivência salutar e a paz entre os irmãos. Filhos de Deus, muitas vezes afetando o seu próximo, causando desconforto, abatimento na fé e muitas vezes até o afastamento do convívio apostólico. Sigam o exemplo de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que mesmo conhecendo nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos e as nossas vontades, não expunham nenhum de nós ao ridículo, à difamação, à calúnia, à mentira. Sempre foram verdadeiros e sinceros, como deve ser todo filho de Deus, que deseja almejar o reino dos céus para toda a eternidade. Portanto, quem for tentado a falar ou escrever mentiras, fofocas, calúnias, resista a esta tentação. Lembrem-se dos nomes gloriosos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e de Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Peçam em oração sabedoria para conseguirem vencer esta tentação. Então, irmãos, às vezes, como nós ouvimos nessas mensagens, nós temos situações da vida que, até pela humanidade, nós somos tentados a desvencilhar daquela situação e fazer algo que não seja bom, seja para nós, para nossa família, ou até mesmo individualmente, porque às vezes a gente pensa, não, é só ruim, estou sendo ruim comigo, não estou prejudicando ninguém, então aí posso, porque depois eu peço perdão para a Santa Avó e sou perdoado. Porém, irmãos, uma pessoa que pratica isso, já pensando no perdão, ela não tem a intenção de se arrepender. E olhem qual é a condição do perdão: é o arrependimento. O arrependimento é essencial para uma pessoa ser perdoada. E se ela faz aquela prática pensando no perdão, ela não está pensando em arrependimento.
Então ela deixou de ter um requisito essencial para ser concedido a ela o perdão, que é o arrependimento. Porque depois, quando ela, digamos assim, dobra os seus joelhos e pede perdão para a Santa Avó, na consciência dela, ela tem a sensação de que foi perdoada. Mas só que como a origem do pecado foi uma origem tendenciosa ao pedido de perdão, ela não vai ter um arrependimento de fato, tanto que ela vai ser tentada a praticar isto novamente num futuro. E às vezes ela vai incorrer no mesmo erro. Então isso demonstra que arrependimento não existiu naquele primeiro fato. Então, irmãos, nós temos que calibrar bem os nossos pensamentos, porque eles podem nos trair. E isto é o que chamamos na doutrina de o corpo lutar com o espírito e o espírito lutar contra o corpo. E isso é muito claro quando nós vimos as coisas de Deus, quando nós temos as obrigações espirituais. E é a mesma coisa que, por exemplo, um dia que nós temos que vir para o ensaio, depois de um dia de trabalho, cansado, o que nosso corpo quer é descansar, deitar na cama, dormir um pouquinho. Mas o espírito exige, o espírito quer trabalhar para Deus, mas o corpo não quer. É a mesma coisa hoje. Por exemplo, nós temos uma reunião ao domingo, meio-dia. Às vezes as pessoas podem pensar no almoço, vai atrapalhar um pouquinho, é bem na hora do almoço. Então, a tendência de alguém ou de algumas famílias é ficar em casa no domingo. Eu vou sábado e está tudo bem. O que é isso, irmãos? O que é isso? É uma emboscada do corpo contra o espírito. Porque o corpo, irmãos, ele é da terra, então ele tem tendências da terra. Nosso corpo não foi formado nos céus. Quando foi criar o corpo, o que Deus fez? O espírito veio dos céus, mas o corpo veio da terra. Então o corpo luta contra o espírito, porque o corpo quer que o espírito também fique na terra. Ah, mas então o meu corpo não é sagrado? Ele tem que se santificar e se consagrar pelo espírito. O corpo tem que se santificar pelo espírito. Irmãos, é profunda esta mensagem. O corpo tem que se santificar pelo espírito, não o espírito condenar, ou não o corpo condenar o espírito a ficar na terra. Porque a mensagem desta igreja é espiritual, e tem que fazer com que o corpo se transforme ao ouvir esta mensagem espiritual. Então, neste caso, o espírito tem que vencer a carne, para que a gente seja incorruptíveis nos atos, a um ponto, irmãos, de acontecer exatamente o contrário que acontece nos dias de hoje. Hoje nós não vivemos, o espírito sobe e o corpo fica na terra, mas vai chegar um dia que nem o corpo na terra ficará, e este dia está marcado como um dia de um arrebatamento espiritual. Então as pessoas serão incorporadas aos céus com o seu próprio corpo, inclusive. Então neste dia o espírito venceu a carne, venceu o corpo, e deu ao corpo uma condição tão santa que poderá habitar nos céus de corpo e alma. É o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Venceram a carne, venceram o corpo, venceram o que é matéria, e conseguiram arrebatar, levar aos céus também o corpo, por não ter se encontrado pecado algum neste corpo que viveu nesta terra. Então essas mensagens, irmãos, são para aprimoramento espiritual, de tal modo que a gente viva já em espírito na terra, para que um dia a gente possa ser arrebatado aos céus. Se tivermos antes do arrebatamento este fim material, nosso corpo é verdade, vai ficar aqui nesta terra. Porém, em um dia, em um momento da vida deste povo na terra, esta igreja será incorporada aos céus de corpo e alma. E é por isso que vem mensagens nesse sentido, para a gente estar tão aperfeiçoado a ponto deste dia acontecer. Então, irmãos, que a Santa Avó e nosso Santo Irmaldo consiga e possa dar muita sabedoria para todos nós, dar muito entendimento, para que a gente aperfeiçoe de tal maneira que essas coisas da terra fiquem de lado. Mentira, calúnia, fofoca, difamação, tudo isso fique na terra, porque foi criada aqui, não é criação divina. E ainda que seja desta terra e tendente a muitas pessoas, mas a gente não agregue ao nosso espírito tais sentimentos que não são de Deus. Que a Santa Avó então e nosso querido Santo Irmão abençoe os irmãos, as suas famílias,
os seus serviços, o seu ministério, porque cumprem para a igreja, façam muito bem feito, cantar, reger, tocar, fazer solos, fazer aqui a parte da filmagem, do som, os irmãos obreiros, diaconisas, nossos irmãos membros, nossas crianças, tudo isso é muito bom, irmãos, fazer com que a igreja seja uma família só, como diz nosso querido Santo Irmão Aldo. Cada um se aperfeiçoe conforme pode, conforme conseguir, com as forças que tem, e a Santa Avó vai ajustando, vai dando ali todas aquelas coisas que às vezes não temos, algum sentimento ou outro que a gente ainda não possui, que seja bom, ela vai colocando, os que a gente já tem, ela possa ir aprimorando, e vai dando tudo certo, nossa igreja vai vencendo, conforme já tem acontecido nesses 69 anos de existência. Amém. Convido a todos agora que fiquem em pé, por favor, com muita reverência, com muito amor. Vamos levantar nossas mãos, curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, porque agora nós vamos falar com o nosso Criador. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, e levantou desta terra seres conhecidos como ser humano, e nestes seres os dotou de um espírito que é do Senhor, é uma parte do Senhor, uma partícula dos céus, e para viver neste corpo, viver anos nesta terra, ou meses, não importa, quanto tempo o Senhor determinar, cumprir um ministério, aperfeiçoar o teu corpo de tal forma, que o espírito vença, e retorne aos céus, e o corpo ficando na terra, porque da terra veio. Mas sabemos que chegará um dia, ó Pai, que este corpo, mesmo tendo da terra, o espírito vencendo a guerra, a luta contra o corpo, aperfeiçoado tal forma será, que também subiremos com o corpo e alma para os céus. Neste dia, existirá uma grande vitória nos céus, existirá uma grande glória, uma grande festa celestial, porque o Senhor cumpriu o plano que iniciou lá na criação. Pai Santo, glorificamos ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santíssimo, ao Teu Filho amado Jesus, à Virgem Mãe Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Profeta Santo Irmão Aldo, por tudo que lutas e fazes por nós, para que este dia, este plano seja consumado. E para isso nos manda mensagens que nos aperfeiçoam. Cada mensagem ajusta, como usando uma figura de uma peça, ajusta um parafusinho aqui e outro ali, a ponto da peça estar ajustada e perfeita logo mais. Querida avó, se em nós existir falhas, se em nós existir estes sentimentos, tire agora, Santa Avó, elimine de nosso espírito, elimine de nosso coração, afaste para bem longe sentimentos que não sejam bons, elimine de nós, e que esses sentimentos não façam parte de nós. Qualquer um deles que meditamos neste dia, seja eliminado, seja tirado de nosso espírito, de nossa alma. Peço também a bênção para esses irmãos colocar os seus pedidos aqui nessa caixinha de oração, concedendo a eles o alívio de suas dores, de seus sofrimentos, afastando os perigos, os males, as tentações, as ilusões do mundo, pessoas mal intencionadas, ladrões, acidentes, coisas que são ruins. Afaste para bem longe, Santa Avó, e conceda a eles a tranquilidade de viverem bem, viverem felizes, viverem contentes. Quem sabe falta saúde, eles possam ter um pouquinho mais de saúde, vó. Se for um milagre e for possível, se a senhora puder, porque a justiça de Deus permite, a senhora realize, vó, um milagre belíssimo na vida dos seus filhos, dos casais, das famílias, das crianças, dos jovens, de todo o ministério apostólico em geral, de toda a igreja. Abençoe os pastores, os músicos, os coristas, regentes e membros, também nossos irmãos obreiros e diaconisas, todos os nossos irmãos que trabalham para a igreja, que a graça de Deus recaia sobre todos nós. Conceda então um bom regresso para os nossos lares, uma boa tarde, um excelente domingo, uma excelente semana a todos nós de trabalho, de estudos, de afazeres domésticos. Às vezes um irmão ou outro vai ter prova, e a senhora possa ir ajudando para que eles sejam bem-sucedidos no que for fazer. Abençoe o serviço, a empresa, o negócio dos teus filhos, também o seu salário, a sua aposentadoria, abençoando sua casa, seu lar, para que jamais lhe falte o pão de cada dia. Por tudo, vós, Santo Irmão Aldo, nossa sincera gratidão, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom regresso e até a próxima oportunidade, quando Deus conceder. A Igreja Apostólica agradece sua atenção
e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.